Olá, você já ouviu falar em containerização? Pois hoje a gente vai falar sobre esse tema aqui no Escolas do Conhecimento. E para conversar com a gente, direto da Escola de Negócios, está conosco o Wagner Antônio Coelho, que é advogado e professor especialista em Direito Aduaneiro e em Comércio Exterior e leciona disciplinas aqui nas áreas de Direito Aduaneiro e Direito de Navegação no curso de Comércio Exterior e em cursos também de pós-graduação. Seja bem-vindo, Wagner, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Professor, você poderia contar um pouquinho para a gente aí sobre a sua formação acadêmica, a sua atuação profissional e como é que concilia essas atividades de advogado e professor? Tá legal. Então, sou formado em Direito aqui pela Univale e durante o curso, né, em Direito eu fiz alguns estágios. Fiz estágio com a professora Marta Deligdes, que era professora de Legislação Aduaneira no curso de Comércio Exterior e depois criou em 2005 a primeira especialização no Brasil, que é de Direito Aduaneiro e Comércio Exterior, né? E fiz um estágio durante uns 10 meses aproximadamente no Porto de Itajaí, onde eu estagiei no setor de estatística, né? E depois estagiei no setor jurídico em 2002, 2003. Foi justamente na época que começou o contrato com o Teconvi, né? Que foi quem iniciou as operações já da operação portuária privada no complexo. Ele começa, então, em 2001, eu começo a estagiar em 2002, 2003, então pego toda essa fase ali de transição, de modernização aqui, e isso trouxe ali uma paixão. Eu sou peixeiro também, né? Morava ali próximo ao porto, na Samuel Ois, então desde pequeno cresci, e quando pequeno nós íamos ao porto, colecionávamos cigarro, né? Hoje não dá para falar isso, né, para as crianças, mas enfim, a gente tinha esses acessos assim, sem muitos controles. Hoje o controle é muito rigoroso do acesso à zona primária alfandegada, né? Na época não existia isso ainda. Mas quando estagio, então, tive contato com o professor Leônidas, que era o gerente comercial também, várias apresentações, então isso tudo foi me deixando familiarizado com o Porto. E depois, de formado em Direito, né, e estagiando ali, voltei a estagiar com a professora Marta e fui sócio dela no escritório, que hoje nós temos aqui ainda na cidade, né, completamos 17 anos de atuação na área, específica, voltada para o comércio exterior, voltada para a logística de transportes e para a containerização. A containerização, ela toma um espaço maior na minha vida, assessorando empresas que vão dar um suporte justamente com os containers para as empresas de proteína animal, né, que escoam a sua produção por aqui, pelo Porto de Itajaí, pelo Porto de São Francisco do Sul, à época, né? Então eu pego todo esse boom do desenvolvimento da containerização, isso chama muita atenção e passa essas empresas a ter problemas com a Receita Federal também, e aí eu começo a estudar de forma um pouco mais aprofundada esse tema. É o tema, né, de uma das tuas pesquisas, né? A containerização e o complexo portuário de Itajaí, que é o segundo maior movimentador de containers do país. Eu não fazia nem ideia disso, né? A gente sempre pensa no Porto de Santos por ser o maior, né? E aí nem lembra de Itajaí. Você poderia falar um pouquinho sobre a containerização e como Itajaí chegou a essa condição hoje de segundo... Claro. No segundo lugar, maior movimentador de containers? Na realidade, isso é algo que move muito a nossa economia e nos diferencia, inclusive, dos outros terminais, né? Isso é objeto de minha pesquisa no mestrado também, depois, aprofundando e entendendo como a carga containerizada reefer teve um papel fundamental no desenvolvimento do nosso complexo, né? E para a gente chegar nessa situação. Quando a APM Terminals, que é o maior grupo econômico do mundo no setor tanto de operação de terminais portuários quanto de transporte marítimo de carga containerizada, né? Ela vem, escolhe Itajaí e adquire a participação do Teconvi, né? Isso já demonstra um olhar muito especial que ela tinha por conta de toda esse interesse, né, desse posicionamento logístico para escoar esse tipo de carga aqui. E isso se reflete ainda mais quando a Portonave desenvolve o seu projeto, isso já nos idos de 2000, né, que inicia ali o processo, né, para que ela implementasse e começasse a operação em 2008. Então ali essa proteína animal que é transportada em containers reefers, ela é diferente da carga que é transportada em container seco. Ela precisa de todo um sistema e de uma tecnologia muito específica, de um domínio. Eu brinco com os alunos, por exemplo, quando você vai consertar um ar-condicionado, você precisa de um técnico especialista. Claro. Imagina a quantidade de containers reefers, né? E aí, quando a gente fala de porto, a gente tem uma ideia só
da interface cais e água, né? E a containerização, ela muda toda a interferência do porto com a cidade. Se a gente sai, né, na BR, sai nas rodovias de acesso aqui à cidade, a gente vai verificar uma série de terminais de vazios, terminais de container cheios que vão seguir para distribuição. Tal então, do porto seco, né, que a gente costuma falar mais ou menos assim? A gente tem os portos secos, que depois nós tivemos vários, que hoje eles são denominados de CLIAs na nossa cidade, Centros Logísticos Industriais Aduaneiros, né? Nós temos 4, né? E tínhamos só um, e um específico de carga refrigerada, né? Então, nós temos toda uma infraestrutura que se tornou voltada para a carga containerizada. 98% aproximadamente de tudo que foi movimentado no nosso complexo é de carga containerizada. Os próprios tupes, né, que foram criados, tirando a portonave, que tem a movimentação, todos eles, quando criados inicialmente, eles viviam do container e, na realidade, vivem da armazenagem e guarda fiscal, que é um valor altíssimo que é cobrado, né, para que seja realizado o controle aduaneiro. Então, isso modifica toda a nossa estrutura e nos diferencia, né, de outros complexos portuários, não só do Brasil. Para carga frigorificada, nós somos o maior complexo portuário especializado em reefer da costa leste da América do Sul. A IPM Terminals, ela não vem só com o porto de Itajaí, onde ela é a operadora, né, que está terminando agora, infelizmente, aí, esse ano termina o contrato, né, de arrendamento e a delegação, o município, mas ela tem aqui em Itajaí, ela estruturou toda a sua operação de containers reefers, né? Então, ela precisa de um depot para poder estar consertando, para poder estar reparando. Então, hoje a gente fala em aproximadamente 1.000 trabalhadores avulsos, que são especificamente dos portos em Itajaí, fora Portonave, mas nós temos milhares de outros colaboradores que estão voltados à operação da carga containerizada, né? A gente fala dos agentes de carga, enfim, uma centena de stakeholders envolvidos nessa operação, diferente da movimentação dos portos com carga geral. Para a gente terminar, que o nosso tempo aqui é bem curtinho, professor Wagner, a gente está falando sobre containerização. Isso aí. Quais segmentos e atividades econômicas são impactados diretamente aqui na cidade por conta dessa containerização e dessa grandiosidade aí do que você contou para nós? Então, nós temos 2 segmentos muito específicos. Um é o de carga vinculada à proteína animal, né? Então, nós temos isso na exportação. Isso é uma coisa interessante. Muitos navios, eles voltam, né? E antigamente voltavam mais ainda com contêineres vazios em reposicionamento, porque o reefer vai para a Europa, vai para a Arábia, enfim, para a Ásia, e ele tem que voltar esse container, né? E ele voltava vazio. Em razão disso, se desenvolve um segmento específico para esse tipo, que nós chamamos de logística do frio, e outro que tem a carga seca. Então, nós temos em Itajaí dos maiores polos de agenciamento de carga do Brasil, de comissárias de despacho, de importadores e exportadores. Nós temos hoje todo um desenvolvimento da utilização de containers para habitação, para a utilização de módulos de restaurantes, lanchonetes, né? A gente vê isso aqui em Itajaí nas regatas, né? Seja na Volvo Ocean Race, né? Onde a gente consegue observar toda a estruturação que foi feita a partir de containers. E hoje nós somos polo desse tipo de modulação, desse tipo de construção. Isso demanda muito mais pesquisa, muito mais estruturação para que esses números sejam demonstrados não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Então, a gente tem aí uma geração de emprego e renda muito interessante e por conta da containerização especificamente, né? Que bacana. Professor Wagner, agradeço a presença aqui no nosso Escolas do Conhecimento. Já te convido para voltar para falar um pouquinho mais de um assunto que é bastante interessante e que move aqui a nossa cidade, né? Com certeza, estou à disposição. É um tema que dá para ver aí que eu gosto muito de falar. Obrigada, Valeu. Professor. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até a próxima.